Na live das profecias de hoje vamos analisar o texto do livro de Apocalipse, capítulo 16, versículos de 17 a 18. Participe, comente e compartilhe com os seus amigos. Olá, boa noite para você. Hoje, dia 18 de setembro, estamos, pela graça de Deus, dando início a mais uma live das profecias. E hoje nós vamos comentar a respeito do que está no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 e 18. Lembrando sempre que você pode aí pesquisar no nosso canal os vídeos anteriores, para que você possa acompanhar todos os fatos, tudo que está acontecendo. Sabemos que o livro de Apocalipse é um fato real, um fato concreto, mas muitas pessoas ignoram, né? Nós vemos até uma certa contradição na forma como o evangelho é pregado e anunciado, porque nós sabemos que vai chegar um momento em que essa terra vai ser destruída, tudo vai se acabar. Então não é possível, né, afirmar que Deus vai fazer, que vai fazer acontecer, que as coisas vão melhorar. A verdade é que as coisas vão piorar. Isso é o que a Bíblia deixa registrado. Não existe na Bíblia uma perspectiva de melhora na terra. Jesus não veio trazer nenhum tipo de conquista terrena. Ele foi muito claro: meu reino não é deste mundo. Então é muito equivocado às vezes essas pregações que ficam falando que Jesus vai dar prosperidade, vai dar riqueza, vai dar casa, vai resolver os problemas. Peraí, isso não existe no Evangelho. Você já prestou atenção que no Evangelho e no Novo Testamento não existe essa mensagem de autoajuda. No que nós temos como referência, tanto no Evangelho de Jesus como nas cartas paulinas, na carta dos apóstolos, é a perseverança, a sustentação em meio à luta, em meio aos problemas e às tribulações. Não fala, você não encontra Paulo falando, porque Deus vai fazer acontecer na sua vida, que os seus problemas todos vão ser solucionados. Não encontra isso nas cartas paulinas. Isso é uma mensagem que foi criada pelos os modernistas, né, pela igreja moderna, querendo trazer uma certa expectativa de conquista na terra, porque hoje as pessoas vão para a igreja à procura de benefícios, à procura de conquista. Tem gente que prega materialismo, bens materiais, que Deus vai dar bens materiais, que Deus vai fazer ficar rico, essas coisas todas que não faz sentido, né? Nós temos que encarar a realidade. E a realidade é essa, né? Que o mundo vai ser destruído. Por isso que eu convido você a ler o texto, né? Aqui em Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 17, que diz: Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Então o texto fala de um terremoto como nunca houve antes. Mas se você assistir os vídeos anteriores, nós já falamos da primeira situação em que ocorreu terremotos também de grandes proporções. Só que esse agora, né, com o derramamento da taça do sétimo anjo, é um terremoto ainda maior, de proporções ainda maiores. Nós não podemos, de forma alguma, ignorar os fatos. Nós não podemos deixar ser iludido pelo aquilo que é falado, porque alguém está falando, todo mundo fala e ninguém avalia, analisa o contexto. Nós temos o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João.
Depois temos as cartas, né? Atos, Romanos, as cartas de Coríntios, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Procure nessas cartas onde que você encontra essa mensagem de autoconquista. Onde você encontra nas mensagens do Novo Testamento falando que Deus vai te dar bens, que vai fazer você ter conquistas na terra. Nós temos que nos preparar para a destruição da terra. Não é para a construção. É bonita a mensagem, as pessoas choram, faz música, tudo. Ó, Deus vai fazer acontecer. Ah, você vai ter aí não sei o que, um monte de coisa. Mas isso tudo é apenas frases otimistas, né? De incentivo. Mas não são frases reais. Paulo fala assim que tem que ter sustento. Olha só as cartas quando ele escreve. Ó, porque vejo que és forte, que tem perseverado, que tem enfrentado. Ele fala, quando ele diz assim, mais que vencedores, ele começa dizendo que foi preso, atribulado, que levou 40 chicotadas menos uma, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. 10 pessoas pegam ou mais que vencedor e fala que você vai ser aí um grande empresário, que você vai ser uma pessoa, não tem nada a ver. Ele está dizendo que mais que vencedor é a pessoa que consegue sobreviver a esse mundo. Olha a situação que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Nós já estamos à beira do caos. Com essa pandemia que veio sobre a Terra, com esse negócio que quem não tiver o passaporte não vai poder viajar, não vai poder comprar. O que isso traz para nós? Não é um relato do que já está previsto, o que aconteceria quando viesse a besta? A besta, como nós já falamos nos vídeos anteriores, é o governo. É um governo político, é um sistema de governo. Isso é a besta. A besta não é um monstro que vai surgir com 7 cabeças. Não, é um governo aliado com países, com presidentes, chanceleres, e essas pessoas vão governar a Terra. Você não está vendo o que já está acontecendo? No mundo inteiro já está tendo, em alguns lugares, a obrigatoriedade de se apresentar o passaporte da picadinha aí para esse vírus demoníaco. Você acha que isso é uma coisa normal? Você exigir que a pessoa entregue o seu próprio corpo para ser picado, sem que ela possa dizer que não quer? E outra coisa, o absurdo, né? Porque fala que quem toma está imunizado. Então, se a pessoa que tomou está imunizada, por que a preocupação com quem não tomou? Então, você veja que não tem sentido, né? As coisas que estão sendo ditas, as coisas que estão sendo faladas. Isso tudo é para nós abrirmos o olho. A igreja precisa abrir o olho agora e perceber que nós estamos no tempo do fim. Não é mais tempo de ficar aí pregando bens materiais, pregando casa, pregando carro, pregando conquista, viajando para o mundo inteiro, vou fazer minha vida lá em não sei que país, não sei o que. Olha, a Bíblia mesmo fala, vou mudar daqui para um outro país. Louco, amanhã pedirão tua alma e o que tem serve para quê? Então não é mais tempo de ficar aí com ilusão de grandes coisas para as próximas gerações. Nós estamos na última geração. Esta é, com certeza, a última geração. Agora é a hora que as coisas vão realmente acontecer. Que vai haver terremoto, que vai haver essas coisas. Olha lá, um terremoto uma grande proporção como nunca antes se viu. Nunca antes se viu. Então, é muito importante cada um perseverar, cada um assim se preocupar com a sua vida. Olha só, o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta. Olha o que ele diz. Já naquela época, hein? Ele escreveu isso, imagine hoje, né? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seu escárnio, andando segundo as próprias paixões,
e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve o céu bem como terra, a qual surgiu da água e através da palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Então nós observamos aqui nas palavras do apóstolo Pedro que ele chama atenção justamente para isso, como eu estou dizendo. Nós precisamos mudar o foco daquilo que está sendo ensinado. As pessoas estão sendo ensinadas a acreditar que Deus vai intervir nas ações terrenas. Foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus esteve na terra em figura humana. Vocês lembram que quando Jesus chegou, ele começou a operar milagres, ressuscitar morto, alimentou lá, tinha no mínimo umas 15 mil pessoas, e alimentou todas aquelas pessoas, ainda sobrou o cesto. Ele parecia ser o salvador do povo judeu. É muito importante entender esse contexto, para até entender por que eles colocaram Jesus na cruz. Porque enquanto Jesus estava ali fazendo todos aqueles milagres, eles acreditaram que Jesus era um novo Davi, que Jesus pudesse ser um novo Sansão, um novo Josué, até mesmo um gadita, porque se não sabe, os gaditas eram os valentes, né, que tinham na época de Josué, que um gadita ele abatia 100 homens. Então Israel vivia naquele tempo sob a opressão dos romanos, com tributos, com todas as garantias individuais cerceadas, não tinha liberdade para nada, tudo que produzia tinha que entregar para Roma, porque os judeus, Israel, estava sob o jugo dos romanos. Quando Jesus vem, eles acreditaram que Jesus fosse o libertador do jugo de Roma. Eles acreditaram que Israel ia voltar a ser aquela nação potente do Antigo Testamento, dos tempos de Moisés, do tempo de Samuel, dos tempos dos valentes, de Davi. Então eles acreditavam que Jesus ia ser esse líder. Mas, no entanto, em nenhum momento Jesus tomou qualquer tipo de atitude para agir em questão terrena. Tanto que você presta atenção no Evangelho que Jesus não teve problema com os romanos. Em nenhum momento Jesus teve problema com os romanos, porque ele não fazia política, ele não pregava a revolução contra os romanos, ele alertou o povo para se preparar para o reino do céu. Ele todo momento dizia: na casa do meu pai tem muitas moradas, se não for não vou ter dia, quem perseverar até o fim vai ser salvo, quem crer será, quem não crer será condenado, quem crer será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se fingiu para todo aquele que não pereça, mas tem a vida eterna. Essa era a mensagem de Jesus, que é até a mesma mensagem até hoje, uma mensagem de salvação, uma mensagem de exclusão. Jesus não falou que ia dar bens materiais para ninguém, não falou que ia dar casa para ninguém. Essas coisas assim são tudo invenção. É invenção humana, é a mensagem totalmente equivocada. Essa mensagem de prosperidade, teologia da prosperidade, essas coisas não são bíblicas, não tem fundamento, porque a preparação do homem deve ser para o fim. E é isso que Pedro aqui, né, que era uma das pessoas que andavam do lado de Jesus, né, que era um daqueles seguidores de Jesus, olha lá, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, está entesourado para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Observe que isso é bíblico.
Está escrito na Bíblia, está escrito na palavra. Então como que pode, né? Não tem sentido. Como que pode uma terra que está sendo preparada para fogo, para destruição, pode ser aí ensinado, pode ser pregado como que as pessoas vão conquistar essa terra? Vai conquistar o quê? Vai conquistar os estrombos? Vai conquistar as coisas que estão aí tudo destruída? Olha, Paulo, olha como aquilo que eu falei. As mensagens dos apóstolos são para perseverança. Nós já estamos vivendo um tempo em que as pessoas perderam o medo. As pessoas não entendem que existe essa finalidade, que Deus vai fazer justiça, a ira do Senhor vai se manifestar sobre essa terra. Então ficar aí achando que pode fazer tudo, que tudo é permitido, que estão mudando a natureza humana do homem, da mulher, estão mudando tudo, porque as pessoas não estão entendendo, não estão acreditando que isso tudo vai explodir, vai queimar. Não é? Nós estamos vendo aí as coisas acontecendo, o mundo caminhando para uma destruição. É isso que tem que pôr na cabeça. Esse mundo vai ser destruído. Olha que ele fala, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, que é exatamente o que eu estou falando. Observe o que Jesus falou. Observe qual foi a mensagem de Jesus. Ele era o dono de tudo. Ele poderia fazer o que ele quisesse, mas o que ele fez? Ele disse, meu reino não é desse mundo. Quando ali, né, ele foi interpelado naquele tribunal, ele disse, meu reino é desse mundo. E tanto é ali que Pilatos concluiu que ele não tinha cometido crime algum contra Roma. Ele falou, não tem nada que acusar ele. Aí foram testemunhas mentirosas, dizendo que ele falou que não era para pagar tributo para César, sendo que ele falou exatamente o contrário, né? Dai a César o que é de César. Mas alguém foi lá e mentiu nesse sentido. O mais importante é a salvação da alma. Coloque isso na sua cabeça. Você pode ter dinheiro, pode ter o melhor carro do mundo, iate, avião, tudo passa. Olha, nós vimos essa semana mesmo uma família aí muito rica, entrou no avião, o marido, esposa, os 3 filhos, eu não sei mais quem estava no avião, de repente caiu o avião, morreu todo mundo. E aí? E o dinheiro? Serviu para quê? A fortuna serviu para quê? Evitou a queda? Salvou a vida? E aonde estão essas vidas agora? Então isso que é o que importa, não é a conquista terrena. O que importa é o nome estar escrito no livro da vida. E as pessoas acham, qualquer um está com o nome escrito no livro da vida. Não é assim. Olha como que Deus é rigoroso, como que Deus, assim, ele não tolera as coisas assim de qualquer forma, não. Para que se possa estar com o nome escrito no livro da vida, é necessário renegar esse mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não dá para dividir. Vou servir a Deus e também vou servir o mundo. Eu vou buscar Deus e também vou aqui conquistar as coisas na terra. Não tem como. Tendo em conta que nos últimos dias virão escarnecedores com seu escárnio, andando segundo as suas próprias paixões. Não é isso que nós estamos vendo hoje? A pessoa tem uma frase agora que eles estão dizendo assim, eu sou o que eu digo que eu sou, não o que eu sou. Não dá nem para entender, né? Mas é isso que eles falam. Eu sou o que eu digo que eu sou, não o que eu sou. E você tem que acreditar que a pessoa é o que ela diz que é. Então se a pessoa chega para você e fala assim, eu sou o mico-leão dourado. Você não pode dizer que ele não é o mico-leão dourado, senão você pode ser incriminado como mico-leão dourado misóginos. É assim agora. Você não pode contestar, porque as pessoas querem fazer as coisas de acordo com aquilo que a cabeça dela acha, com aquilo que a cabeça sabe. Eu sou isso. E você tem que dizer que não, a pessoa é o que ela é. Inclusive tem até lei hoje em dia que você não pode contestar se a pessoa fala que ela é uma coisa que você está vendo que ela não é. Porque é o sinal, o escárnio. Isso é o escárnio dos últimos dias.
E aí, quando as pessoas ouvem, né, essa mensagem do fim dos tempos e tudo, a pessoa diz, mas deixa, desde o tempo do meu bisavô já falava que Jesus está voltando e até hoje não voltar nada. Então é isso que é o texto aqui do versículo 4, né? Onde está a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que meus pais dormiram, todas as coisas permanecem igual, do mesmo jeito. Isso é conversa, esse negócio aí que o mundo vai acabar. Observe que Jesus colocou um calendário cronológico sobre a volta dele. Por isso que é importante você assistir os outros vídeos. Por quê? Principalmente vamos falar de um fato real, que é a pandemia que nós estamos vivendo. Está escrito na Bíblia claramente, né? Lucas capítulo 21, dizendo que haveria pestes. Aí fala, depois da peste, a fome. E tudo o que está ocorrendo no mundo está correlacionado a isso. O mundo se preocupa com o alimento. Por que você acha que é interesse dos globalistas no Brasil? Porque o Brasil é um celeiro de alimento para a terra. Daqui tem, a cada 5 pessoas na terra, uma é alimentada pelo Brasil. Por causa do agronegócio, por causa da mata, de tudo das terras que o Brasil tem para alimentação. Então, há uma preocupação da terra, porque segundo os estudos deles, não haverá comida suficiente para toda a humanidade. Então, aí que entra, né, o governo dos globalistas, o governo do anticristo, que eles vão dizimar parte da população da Terra. Não sei, né? A gente não quer aí fazer nenhum tipo de coisa, até porque não pode falar nada. Hoje em dia você tem liberdade de expressão, mas tem coisa que você não pode expressar. Mas nós temos que tomar cuidado com o que está ocorrendo na Terra. Porque uma coisa é fato. Os globalistas querem que parte da população da Terra desapareça. Porque não vai ter alimento nem água suficiente para todos. Então, muito cuidado com essas ações que estão ocorrendo, que você não sabe qual vai ser o resultado daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos. O que será, né, que pode acontecer? Então, tem que ficar ligado, tem que ficar atento com as coisas que estão ocorrendo na Terra, com as coisas que estão acontecendo no mundo, porque existe sim uma preocupação e existe sim um plano para que parte da população mundial desapareça. Então é muito cuidado com essas coisas, porque essas pessoas são pessoas assim que estão escarnecendo. Por isso que a nossa esperança não pode ser no homem. Não adianta a gente ficar esperando de presidente da república, esperando que alguém vai defender essa terra. Não, a nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa fé, a nossa esperança tem que estar em Jesus Cristo, porque nós temos que estar preparados para subir com Cristo, porque esse mundo vai ser destruído. Tanto que a Bíblia, se você ver o grande conteúdo bíblico, só fala de profecia. Você tem quase que 60% da Bíblia ali só falando de profecias, de destruição, de penalidade. Você tem todos os livros ali dos profetas do Antigo Testamento. Falando do quê? Falando do tempo do fim, falando de castigo, falando da ira do Senhor. Aí você tem Jesus só anunciando o fim, anunciando a volta dele. Tem as cartas dos apóstolos também falando do fim. Então é muito importante essa visão. Agora, com esse advento, agora, porque o mundo mudou. Depois que veio essa pandemia maldita, o mundo mudou. Já observe que agora já entrou naquela fase da obrigatoriedade. Porque você tem que fazer isso.
Porque se você não fizer isso, você não vai receber isso. Eu sempre digo, né? Olha como que é Deus. Deus oferece o reino do céu, oferece a paz, oferece a alegria, mas ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus, ninguém é obrigado a crer. Não. É o que há de melhor, é o maior tesouro que uma pessoa pode receber, é a salvação. Mas ninguém é obrigado. Não tem um governo, é obrigado você aceitar a Jesus, é obrigado você seguir a Bíblia. Não tem. Nenhum país do mundo, nenhuma nação é assim. Agora, por contrário, tem um monte. Então, aí se você vê, o que é bom é livre. Nunca algo que seja bom é obrigatório. Não é. Porque se é bom, não precisa ser obrigatório. Naturalmente, cada pessoa quer. Como é a salvação. É o melhor que tem. A melhor coisa que tem. É o maior tesouro. É a pérola, né? Como a Bíblia fala lá, da mulher que encontrou uma pérola. Então, se você tem um tesouro, você tem uma pérola, você tem... Isso sim é a maior riqueza que um homem pode conquistar. Então você quer. Espontaneamente. Você vai espontaneamente, aceita Jesus, se batiza, se torna uma nova criatura e se mantém firme, perseverante na palavra, a cada dia mais crescendo na graça e do conhecimento do Senhor, para herdar a vida eterna. Mas isso você faz voluntariamente, espontaneamente. Agora não, você é obrigado. Você é obrigado a ler a Bíblia. É obrigado batizar. É obrigado fazer isso. É obrigado fazer aquilo. Nada que é desse sentido obrigatório é de Deus. Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Agora, se tem coisa obrigatória, com certeza isso não é de Deus. Não é de... Então, muito cuidado com aquilo que dizem que você é obrigado a fazer. Não faz parte da natureza de Deus nenhum tipo de obrigatoriedade. Só agora que nós estamos vendo isso. Estamos vendo essa obrigatoriedade. Daqui a pouco, olha o que vai acontecer. Você não vai poder entrar dentro da igreja se não tiver o passaporte da picadinha. E aí? Como é que vai fazer? Vai ser coisa que você... Coisas que estão aí na iminência de acontecer. Já não está assim, que você não pode entrar em lugares públicos se você não tiver o passaporte da picadinha. E todo mundo está indo lá, tá tomando, não sei o quê. Mas e se for, né? A Bíblia fala da marca, do sinal e do número da besta, né? A marca, o sinal e o número. São 3 elementos. Estou esperando o código de barra para colocar uma coisa na minha testa. Mas qual será o símbolo? Qual será o número? O nome? Então são toda coisa que hoje em dia a gente tem que parar de seguir a multidão. Parar de seguir, né, a boiada. Todo mundo caminhando lá para um lugar. Se um vai para o abismo e todos seguem essa mesma conduta de que aquele que está lá puxando a fila, vai todo mundo para o abismo. Então, é tempo de buscar a Deus, de observar as coisas e não ir na conversa dos outros. Cada um deve tomar a sua própria decisão. A terra foi surgida pela água. Nós sabemos, né? A Bíblia relata que a terra foi destruída pela água. Logicamente que a grande maioria da população mundial não acredita que isso seja verdade. Eles falam que isso não aconteceu, que o dilúvio é uma história que não é a realidade que isso tenha acontecido, mas nós cremos que realmente aconteceu. A destruição da terra através da água. É lógico que quem não acredita que a terra foi destruída pela água também não vai acreditar que a terra possa ser destruída pelo fogo. E exatamente isso que Pedro está falando, né? Que naquele tempo a terra foi destruída pela água. E da mesma forma, né, o mundo de hoje vai ser destruído pelo fogo. Olha lá, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Isso é mensagem para quem crê.
Lógico que se alguém estiver assistindo esse vídeo e não acredita, não adianta nada, porque a pessoa não acredita, nem que teve o dilúvio de água vai acreditar que vai ter um dilúvio de fogo. E ele disse que os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quer dizer, não é para os crentes. Os crentes, como eu digo, vão ser arrebatados. Os que estiverem preparados com o Senhor vai ser arrebatado. Quem vai sofrer essas penalidades, conforme o texto aqui diz, são os homens ímpios, os que não creem em Jesus, os que blasfemam do nome de Jesus, os que estão aí fora da palavra, que não dão ouvidos à palavra de Deus. Por isso que o texto aí do livro de Apocalipse fala isso, da destruição dos homens ímpios. Agora, existe a destruição, existe o inferno, existe o céu, vai haver o terremoto, vai cair fogo, as pessoas vão ser queimadas pelo sol, as pessoas vão ser assim afligidas. Tudo isso é de Deus. Foi Deus que preparou tudo isso, então vamos falar a verdade. Vamos parar de ficar iludindo as pessoas aí com uma falsa, ideia de conquistas, de bens. Isso é a verdade. Deus vai destruir tudo. Então nós temos que estar preparados para sair. Tem uma música que a gente canta, né, que fala isso: quando essa terra pega fogo, aonde é que você vai ficar? Eu vou com Jesus morar. Essa é a nossa visão. Vou com Jesus morar. Agora, não adianta ficar, vamos orar para que Deus sare essa terra, porque o Senhor vai curar essa terra. Não é isso que vai acontecer. Deus vai destruir essa terra. Não vai curar nada. Isso aqui não tem mais cura, não tem mais jeito, está cada dia pior. Cada dia nós nos deparamos com fatos mais estarrecedores, coisas absurdas, coisas assim que vêm desde do mais alto nível de engano, de perversão. É o fim. Estamos no fim. Estamos vendo também que tem saído muita série, né? Até nos próprios canais aí de filmes. Eu vi uns dias atrás aí uma série que saiu na Netflix que chama Into the Night, no meio da noite. E é interessante porque nessa série aconteceu o seguinte, que o calor do sol começou a matar as pessoas. Quando as pessoas recebiam o raio do sol, essa pessoa morria. E se você assistir aí a live que nós fizemos acho que uns 3 sábados atrás, nós falamos justamente sobre isso, que está no próprio capítulo 16 de Apocalipse, que nós estamos comentando hoje. Que o sol, que dos anjos, quando ele tocou, ele derramou sua taça, o calor do sol começou a matar as pessoas e fazia que nelas surgisse tumores. E aí, coincidentemente, agora eu vi que a Netflix lançou esse filme, né? Into the Night, no meio da noite. E fala exatamente isso, que o calor do sol estava destruindo a população da Terra. Então, quer dizer, tem fundamento diante daquilo que está registrado aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 16, porque fala justamente tudo justamente isso, né, que foi derramada essa taça, né, que foi derramada essa taça lá, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Isso é o que está aqui, Apocalipse 16:8. Então, se você procurar lá nas séries da Netflix, tem uma série que está falando sobre isso. E eles, para fugir do sol, eles entram dentro de um avião e esse avião fica rodando à noite. Porque você sabe que, enquanto nós estamos aqui no Brasil agora, 21 horas, há uma diferença de 12 horas com relação aos países do outro lado do mundo.
Então, se aqui no Brasil é 21 horas, no Japão é 9 horas da manhã. Então, o que eles fazem no avião? Eles ficam rodando para o lado da noite, para que sempre eles fiquem na noite, para que não tenha o raio do sol. Então, gente, como diz a Bíblia, né? Se a palavra não é pregado, as pedras clamarão. Enquanto a igreja fica aí falando de prosperidade, falando de riqueza, olha, o ímpio está mostrando a realidade, o fato, o que vai acontecer, que é a destruição dessa terra, a destruição desse mundo. Isso é a verdade. Não há como ir contra a verdade, é o fato. Nós temos que preparar para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. O mundo que Jesus preparou para nós é um mundo perfeito. Não vai haver mais corrupção, não vai haver mais político, não vai haver mais ladrão, não vai haver mais homicídio, não vai haver mais doença, não vai ter hospital, não vai ter cemitério, não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter dor, angústia, nada disso. É o paraíso. Isso é o paraíso que nós temos preparado para nós. Deus tem reservado para nós esse lugar. Então não é aqui na terra que nós devemos procurar conquistar coisas, mas devemos sim conquistar as coisas no reino do céu. Obviamente que cada um aqui na terra tem o dever de trabalhar, né? De honrar os compromissos, pagar as contas, pagar as dívidas. Isso nós temos que nos empenhar enquanto nós estamos aqui na terra. Mas o nosso coração, o nosso empenho, a nossa força e tudo aquilo que nós temos tem que ser dedicado para fazer parte dos escolhidos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos, não são todos. Não são todos. Veja que até quando Jesus fala ali na ceia, ele diz sangue derramado a favor de muitos. Ele não diz sangue derramado a favor de todos, não é? Sangue derramado a favor de muitos. Porque aqueles que realmente estão buscando a Deus, aqueles que realmente estão esperando a volta de Jesus, são esses que vão ficar livres de todos esses flagelos. Então essa fica aí a nossa live de hoje. Que Deus possa abençoar você, que você possa entender essa palavra, buscar a Deus. E se Jesus não voltar, no próximo sábado, nós aqui estaremos para mais uma live das profecias. Não se esqueça, acesse o nosso canal, a nossa página palavrafirmada.com. Lá você tem notícias, informações, fatos importantes aí para ajudar você na sua vida espiritual. São coisas que estão acontecendo. Para você ter uma ideia, lá na Palavra Firmada de hoje nós colocamos um artigo de um fato que você pode achar que isso é brincadeira, mas o Ministério Público Federal analisou nessa semana, na última quinta-feira, uma denúncia de que o presidente da República é um alienígena. É isso mesmo, dessa forma como eu estou falando para você. O Ministério Público Federal, procuradores, pessoas com alto nível intelectual, se reuniram porque houve uma denúncia de que o presidente Jair Bolsonaro é um alienígena. E eles, pior do que a denúncia, foi que eles se reuniram para analisar isso. Olha o absurdo. Então vai lá no site palavrafirmada.com que você tem lá esse assunto, essa notícia, para você ver como que as coisas estão complicadas nesse mundo, nessa terra. Que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus permaneça sempre no seu coração. Encerra-se aqui mais uma live das profecias. No próximo sábado, às 21h30, se o Senhor permitir, e ainda não tiver voltado, nós aqui estaremos para mais uma transmissão. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.